Programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular, apresenta hoje a história do teatro popular. Vamos fazer uma série de programas contando a história do teatro popular aqui no programa de Três Cabeças. Como você já sabe, não é? Todos os sábados, às 10 horas da manhã, pelo nosso canal do YouTube, Editora D3 Educacional. Portanto, participa lá, vamos assistir essa série que é muito bacana. A história do teatro popular. O teatro começou a existir a partir do século XV em diante. O gênero teatro popular recebe esse nome justamente porque atingiu todas as camadas da sociedade. Mas, antigamente, era feito de maneira bem diferente. Tudo era na base do improviso, com cenas ao ar livre, nas ruas e em espaços públicos. É bom lembrar também que quando fala que o teatro, iniciou a partir do século XV, é bom lembrar aqui que, na verdade, o homem representa, desde o seu início, desde o início da história do homem, ele já apresentava desenhos nas cavernas, o homem da pré-história, existia rituais e o teatro vem dos rituais. Portanto, é difícil denominar o surgimento do teatro. Mas o teatro que nós conhecemos hoje, esse teatro que nós frequentamos, historicamente diz, a história vai marcar o século XV. Mas temos esse viés aí de que o homem sempre participou e criou rituais. O teatro nasceu na Grécia Antiga, em meados do século VI a.C., a partir de rituais religiosos de adoração ao deus Dionísio. O deus Dionísio, que era o deus da fertilidade, o deus do vinho e o deus das festas. Dessa domesticação dos chamados ditirambos, cânticos de adoração ao Deus, podem ter surgido a poesia lírica, a poesia épica e, finalmente, o texto trágico, expoente maior da dramaturgia grega. Eu sou Dionísio. Quando Téspis vestiu uma máscara humana e disse que era o deus Dionísio, nasceu a interpretação teatral grega. O que antes não existia passou a existir. Ele, portanto, é considerado o primeiro ator da história do teatro ocidental.
espetáculos, né, eram apresentados ao ar livre, sobre as encostas das montanhas, o chamado teatro de arena, com o formato de meia-lua. A plateia tinha toda a visão das cenas e também facilitava, nesse formato, a acústica, que é tão importante para o teatro, para a representação teatral. A acústica é de suma importância. Aliás, acho que todas as artes, né, quando tem as suas apresentações, a acústica, é claro, é fundamental. E o teatro não vai fugir disso, né? O teatro precisa muito mesmo da acústica para ter um bom espetáculo, né? Para que o público possa entender bem aquilo que está se passando, seja no palco, seja na arena, seja na praça, seja onde for, a acústica é fundamental para que o teatro seja bem representado, não é mesmo? É possível que as linhas dentro do teatro grego tenham surgido desse início, tendo cada uma delas, tanto em conteúdo quanto a forma, orientações para diversos nortes. Dessa forma, entende-se que o primeiro indício do teatro popular tenha surgido também nessa bifurcação. Aqui nós vamos verificar a questão do teatro popular, né? Como esse teatro surge, como esse teatro desenvolve, e aí tem as pesquisas, tem os registros para que a gente possa consultar e verificar e olhar e estudar o caminho desse teatro, né? O caminho do teatro popular. Porém, quando a gente fala em teatro popular, é bom lembrar que a distinção entre o teatro de caráter popular e o seu originário, homônimo, se realmente existe, não é de simples definição. Segundo John Schechter, em seu livro Popular Theatre, a Source Book, a aparência do teatro popular é híbrida e a sua variedade de formas é consonante com a tendência do gênero a transgredir limitações e limites. O teatro popular e os seus personagens não aparecem sempre nitidamente separados do resto da cultura. É uma verdade, né? Quando a gente fala em teatro popular, teatro erudito, teatro de uma cultura elevada, enfim, denominações de teatro, né? É muito difícil definir, porque mesmo nos grandes centros da elite teatral, muitos temas das suas representações vêm do teatro popular. Então é difícil mesmo, né, definir. Mas esses programas que nós vamos estar desenvolvendo aqui vai estar contando um pouco da história do teatro popular, principalmente quando nós chegarmos nos grupos de teatros populares, nós vamos identificar melhor essa questão do teatro popular. E talvez aí a gente possa denominar melhor o que de fato significa o teatro popular. De fato, como ele é feito, como ele é representado e como de forma ele surge e como ele desenvolve ao longo da sua história. Então, vamos ir por esse caminho através dos grupos que nós podemos identificar melhor a questão do teatro popular. E aí surge mesmo a pergunta, né? O que é então teatro popular? Não é? No programa de hoje, eu diria a vocês que o teatro popular é toda a representação feita pelo povo, para o povo, com temas do povo. Não é?
podemos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, o que é teatro para o povo? Não é? O que é tema para o povo? E o que é tema do povo? Se não os temas não são de toda a sociedade, né? É uma questão a se pensar. Mas, assim, o teatro popular, ele tem a representação mais próxima possível, né, do seu público. Então, eu diria que teatro popular é conseguir, na sua representação, aproximar do público e fazer com que esse público possa compreender e participar das apresentações. Ou seja, interagir com o espetáculo. Quando o público interage com o espetáculo, eu creio que aí o teatro consegue atingir o público que ele esteja apresentando. Então, no teatro popular, você vai verificar isso nos grupos, nos próximos programas, que os grupos apresentam o seu teatro, não só no teatro propriamente dito, né? Mas apresenta seu teatro em todos os espaços possíveis, né? Seja como o teatro grego, né? Nas ruas, nas praças, no circo, né? Nas escolas, enfim, e até mesmo no teatro, né? Os chamados teatros populares. Então, é possível, sim, que o teatro popular esteja nesse caminho, né? Nesse processo, né? Nesse desenvolvimento cultural, né? O teatro popular, inclusive, pode ser feito pelos atores amadores. Existem muitos grupos amadores de teatro, né? Ao longo da história do teatro popular. Tem até federação, né? do teatro amador, né? A FEPAMA, né? É uma entidade do teatro amador. E esse teatro amador, ele é feito por pessoas que nem sempre são atores, né? Pode acontecer isso. Apesar que toda vez que você está representando, né? Segundo Augusto Boal, né? Ao longo desses programas a gente vai passar também pelo Teatro do Oprimido, né? De Augusto Boal, que é considerado um teatro extremamente popular, né? E todo mundo pode fazer teatro, inclusive os atores, né? Então tem essa frase dele, né? Todo mundo pode fazer teatro, inclusive os atores. Isso ocorre no teatro amador, né? Porque no teatro amador você pode desenvolver o teatro dentro da sala de aula, por exemplo, o professor com seus alunos, né? Ou mesmo os alunos entre si, né? Pode desenvolver e pode surgir grupos de teatros amadores nas escolas, que podem, inclusive, participar de festivais de teatros amadores, grupo de amigos que formam um grupo de teatro, enfim, tudo isso está ligado ao teatro popular. E o teatro popular também pode ser profissional, né? Aliás, existe, nós vamos ver isso na história dos grupos, diversos grupos de teatros no Brasil, né? Porque nós vamos falar muito, é claro, do teatro popular brasileiro. Esse programa pretende isso, né? Falar do teatro popular brasileiro. No começo dele aqui nós só situamos, né, as referências, né, do surgimento do teatro, mas o teatro pode ser nos grupos profissionais e que trabalha com o teatro popular, né? Por isso que é difícil definir, né, o que é então teatro popular, né? Da mesma forma, né, o que é música popular, né? Nós temos a MPB, música popular brasileira, né? Mas toda música popular brasileira é popular mesmo, né? Ou seja, tem muitos artistas, né, que o povo sequer conhece, né? E está dentro da música popular brasileira.
Tá certo que a música hoje ela é um universo muito grande, né? Com muitos cantores, muitas cantoras, muitos compositores, né? É um número assim extraordinário. Mas isso também vai acontecer no teatro, né? Temos inúmeros grupos de teatro espalhadas por esse país, isso sem falar do mundo, né? Porque aí então é uma dimensão muito grande. Mas assim, esse programa vai falar de grupos famosos também, né? Dos grupos de teatro populares famosos. Enfim, nós pretendemos aqui, com essa série de programas sobre o teatro popular, fazer um perfil, né, do teatro brasileiro. Acho que essa é a colocação melhor, né? Fazer um perfil da história do teatro brasileiro. Aí, então, tentar definir, ao longo desses programas, a compreensão do que é, de fato, teatro popular. Então, como surgiu o teatro popular no Brasil? A primeira manifestação do teatro no Brasil ocorreu no século XVI, com o objetivo da catequização, né? O teatro era usado pelos jesuítas para ensinar a religião católica aos índios ou colonos. Então veja vocês, né? Quando a história diz, né, que o teatro no Brasil ocorreu no século XVI com os jesuítas nesse trabalho de catequizar, né, os índios e os colonos, usando para isso o teatro, né, escrevia alguns textos bíblicos, enfim, representava, né, como nós estamos vendo aí uma imagem de representação. Mas é bom lembrar, né, daquilo que a gente disse no início do programa, né? O teatro já existia através dos rituais na pré-história. E quando os portugueses chegam no Brasil, os índios também tinham os seus rituais, tinham as suas crenças, não é? Então, para isso, ele tinha as suas danças. Tudo isso é representação. Se é representação, e teatro é representação, né? Eu diria que já existia o teatro por aqui, né? Então, datar que o teatro nasceu no século XVI, no Brasil, através aí da catequização dos jesuítas, apenas organizar aí, de um viés histórico, né? Do surgimento, né, do teatro com a colonização. Mas, na verdade, como eu disse agora há pouco, já existia nos índios os seus rituais, né? Então, eu diria que já existia por aqui, sim, o teatro, né? Porque eram representações através dos rituais e das danças. Isso já é uma manifestação artística, né? Uma manifestação, embora não é entendida, né, assim, dessa forma como eu disse, né, de forma artística, mas é um teatro entendido por esse viés, se nós pensarmos na representação. Evidentemente, né, que os índios, nos seus rituais,
tinha outras orientações, né? Mais voltado para a fé, para as crenças, para aquilo que o índio acreditava, né? E o teatro vai organizar tudo isso depois, inclusive com apresentações de espetáculos, né? Ou seja, vai trabalhar com essa cultura na representação teatral. Então, assim, mais uma vez, se é difícil definir teatro popular, é difícil também definir quando, né, ele começou aqui no nosso país. Com a vinda da família real, né, foi assinado o decreto em maio de 1810 por Dom João, que decretava a construção de teatros para o lazer da nobreza, com peças vindas da Europa, e essas peças retratavam, né, a cultura europeia. Aqui sim, né, nós podemos dizer o teatro da nobreza, né, porque até então não existiam os teatros, a construção dos teatros no Brasil se dá com esse decreto, né, em maio de 1810, por Dom João. Mas assim, ele assina o decreto, é construído os teatros, os chamados teatros municipais, né? Mas assim, esse teatro trazia o quê? Trazia espetáculos que vinham da Europa e que representava a cultura da Europa. Então, esse teatro podemos dizer que não é um teatro popular, não é? Daquilo que eu disse anteriormente, né? Se o teatro popular trabalha com os temas do povo, para o povo e pelo povo e com o povo, né? Esse teatro da nobreza europeia, né? Que vinha para cá fazer seus espetáculos, também para a nobreza aqui na colônia, evidentemente que não é um teatro popular. Então aqui sim fica uma definição muito clara, né? Do que é teatro popular e do que não é teatro popular. Nesse caso, aí sim fica muito claro essa evidência, né, daquilo que nós queremos apresentar aqui. Agora, um fato, sim, sem dúvida nenhuma, né, esse teatro da nobreza abria as portas para o surgimento do teatro popular brasileiro, não é? Porque o teatro não vai ficar ao longo, né, da sua história aqui no Brasil, ele não vai ficar apenas, não é, com as suas representações, né, com seus espetáculos, voltado para a nobreza e com espetáculos europeus. Evidentemente que ao longo da história nós vamos verificar, inclusive, né, que esse teatro ele vai ganhar corpo, né, ele vai desenvolver, né, e ao desenvolver, evidentemente que ele vai chegar, não é, no povo, não é? Vai chegar nas suas representações, nas suas descobertas, e aí o teatro vai expandir. Expandindo o teatro, evidentemente que vai surgir o teatro popular, não é? Então, eu diria, né, que a vinda do teatro da nobreza, né, da construção dos teatros municipais para a nobreza, possibilitava o avanço desse teatro, né? O avanço dessa busca, né? Para encontrar meios, né? Do povo também ter seu teatro, ter suas apresentações, não é? Porque com o avanço da própria colônia, depois o fim da colônia, né? O Estado brasileiro, né?
sua independência, enfim, sua história, não é? Tudo vai avançar, né? Nós fizemos aqui um programa da Semana de Arte Moderna, né? O salto, né? Da cultura brasileira, né? Que deu-se a partir da semana da semana de 22, da Semana de Arte Moderna, né? Que nós fizemos, inclusive, um programa aqui que está aí no canal, basta você procurar que você vai encontrar. Ali já existia um grande salto, né? Da cultura brasileira. Então, o teatro ele vai desenvolver também dentro dessa cultura brasileira, vai ganhar corpo, né? E vai ganhar os espaços, né? Então, assim, as portas foram abertas e aí ninguém mais conseguiu fechá-las. Tanto é que ao longo desses programas nós vamos verificar, né, na história do teatro brasileiro, muita colocação aí no meio teatral, né, dos grupos, sejam eles profissionais ou amadores. Isso vai crescer bastante, né? Vai chegar também o cinema, a televisão, ou seja, as representações. E hoje, então, né, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, todas as pessoas, né, têm na internet espaços, né, para representações. Então, é comum, hoje, a gente vê nesse universo da internet, né, diversos trabalhos, diversos espetáculos, diversas manifestações de representações, né? Então, isso vai crescer bastante, vai desenvolver muito, né? E o teatro não vai ser diferente, vai ganhar as ruas, vai ganhar as praças, as escolas, as universidades, os próprios teatros, e vai construir aí uma longa história da representação teatral brasileira, né? Podemos dizer assim. E com essas portas abertas também, vai surgir escolas, né? As escolas de teatro, e nas escolas de teatro, a formação, né, das pessoas que trabalham, dos profissionais, melhor dizendo, que trabalham com o espetáculo, como os técnicos de luz, de som, direção, atores, dramaturgos, ou seja, para se fazer um espetáculo teatral, você precisa de todos esses profissionais, e quando não são profissionais, você precisa de todos esses amadores, né? Afinal de contas, o teatro ele precisa ter um texto dramático ou não, mas precisa de um texto, né? Precisa de atores para representar esse texto, precisa de técnicos de luz, de som, enfim, precisa de muita gente, né, para montar espetáculos de grandes envergaduras, né, cenários, né, cenografistas. Tudo isso vai ser formado em escolas brasileiras que vão ser criadas, né, e muita gente, né, vai estudar, vai desenvolver e vai promover o teatro brasileiro. Então, nós temos aí muita coisa quando nós falamos de teatro, né? É uma vastidão imensa, né? Esse programa apenas pretende, né? Essa série de programas que a gente inicia hoje sobre a história do teatro popular brasileiro pretende apenas despertar, né? O interesse pelo estudo do teatro, porque o teatro ele pode ser também pedagógico, né? Aliás, ele é muito pedagógico, né? E as escolas que trabalham com teatro, né? Elas desenvolvem muito o conteúdo cultural dos alunos, né? O potencial criativo dos alunos, o interesse pelos estudos, tudo isso aumenta, né? Quando a escola desenvolve o conhecimento do teatro, né? O estudo do teatro. Então, vamos aguardar os programas e vamos trazer aqui os grupos, os grandes grupos de teatro da história do teatro brasileiro, e vamos trazer também alguns grupos, né, que também se solidificaram aí
no teatro amador, né? Contar um pouco dessa história no intuito, né, de desenvolver o interesse por essa representação tão importante para o crescimento social humano e principalmente o crescimento do estudante brasileiro, né? Acredito eu que, como disse, né, as escolas que desenvolvem o estudo de teatro são escolas diferentes, certamente, não é verdade? Então vamos lá. Esse é o programa de Três Cabeças, Educação e Cultura Popular. Você nos encontra no www.grupod3educacional.com.br. É uma editora, né? A editora D3 Educacional, né? E nós, como sempre, terminamos os nossos programas aqui convidando você que escreve, seja uma pesquisa, seja literatura, e quiser publicar seus trabalhos, nós teremos o maior prazer, né, de conversar com você e olhar os seus originais com carinho para futuras publicações aqui na editora D3 Educacional, ok? Então, até pessoal, até o próximo sábado, com mais um programa do programa D3 Cabeça, Educação e Cultura Popular. Até lá, pessoal!